E ela tem que acontecer? É no que será? Por favor, repete a pergunta. Eu estou dizendo o seguinte, existe idade, né? Idade, em que nos damos conta de que a morte realmente acontece, que ela ainda Eu acredito que sim, Jota, porque o ser humano ele tem um processo natural de depreciação, tudo na vida. Os vegetais, tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Então, quando você chega perto da coisa, você sente, né? A gente percebe isso nos idosos, bem idosos, apesar de que alguns, eu conheço uns aí com 85 anos que quer viver a beça ainda, quer fazer Cooper de manhã. Não, eu ia falar com você exatamente isso, né? Hoje me parece que os idosos, a minha turma, eu chamo de minha turma, né? Começa a entender que pode viver mais. Tanto assim que está indo em busca de novos horizontes, uns até se arriscam a entrar no mercado de trabalho depois de uma certa idade. Eu, com meus 22 anos, eu não sei o que é isso, mas... mas, assim, realmente, eu acho que a juventude, ela está intrinsecamente ligada ao estado de espírito. Eu acho que velhice é um estado de espírito, né? Eu tenho amigos de 70, de 60, de 80 e que são jovens, né? Uns até praticam esporte. Então, eu acho que a velhice, ela está no estado de espírito. Agora, claro que no processo natural de degradação física, o ser humano ele tem um preparo psicológico natural. Então, acho que sim, quando a pessoa chega numa idade bem avançada, ela começa a sentir mais de perto essa coisa do fim, e dependendo do grau de comprometimento que ela tem aqui, ela se desprende mais rápido ou não. Doutor Luciano Cairus, além do que nós já falamos da questão do luto coletivo, certo. Quais são as outras perdas, né, que geram luto? O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes? Olha, o luto, ele está no contexto da perda em geral. Você pode ver uma criança que perdeu um carrinho preferido, né? De repente aquele carrinho não era de controle remoto, não era eletrônico, era um carrinho até velho. Era um carrinho chambrega lá que, enfim, ele empurrava, nem andava direito, mas ele perdeu o carrinho. E aí você vê aquele menino entrando num processo depressivo, a perda, porque tudo depende de como você transfere energia. Eu vou voltar para aquela questão do contexto da energia. Como você constrói a iconografia da coisa, do sujeito, do objeto em você. O que esse óculos representa para mim e representa para você. O que esse relógio representa para mim e representa para você. Então, para você, esse relógio pode não representar absolutamente nada. Mas para mim pode ser tudo. Tá entendendo? Daí a gente tira uma pessoa que se apega a uma coisa, em primeiro plano, insignificante para a maioria, mas para ela aquilo é muito importante. Então, se aquilo para ela é importante, perder aquilo vai gerar o mesmo choque que vai gerar em alguém que venha perder algo de maior valor. Então a perda é perda. Tá entendendo? Não existe o que se perde. Existe a perda. Então, a perda como um todo, ela gera o processo de luto, que é aquele processo que eu expliquei, do desprendimento daquele objeto ao qual você se apegou, e agora você tem que se desprender dele e refazer essa energia para um outro objeto ou pessoa. Doutor Luciano Cairus, a doença pelo luto existe? Como se manifesta? Existe, a gente pode citar aí os efeitos psicogênicos ou psicossomáticos, porque a mente ela tem um poder muito grande. Então, nós podemos citar doenças, desde doenças psíquicas a físicas. Tá? A depressão, por exemplo, é uma doença, digamos, psíquica, que é gerada muitas vezes pela questão da perda, do luto. Aí, eu não vou entrar no mérito, porque não é um assunto, mas depressão, você tem vários motivos para depressão. E a gente pode citar a depressão psicorreativa neurótica, que ela está ligada à perda da coisa, né? Perda de um dinheiro, perda de um ente querido. Agora, esse processo psíquico, ele pode gerar câncer. Ele pode gerar, digamos, psoríase. Ele pode gerar a fibromialgia, dores no corpo, coceira, manchas na pele. Então, tudo que é psíquico pode refletir na carne, no físico. Doutor Luciano Cairus, existe tempo padrão para superar um luto?
Olha, o luto ele tem um processo, né? Todo luto, todo processo de luto ele tem um processo. E esse processo natural, o normal é ele ser dentro de um curto período. Agora tem pessoas que no afã de fugir da dor, ela tenta reprimir e fugir daquele sofrimento. Ou seja, ela perdeu alguém, ela não quer falar nesse alguém, ela não quer ver, digamos, nenhuma foto dessa pessoa, ela não quer falar da pessoa, ela foge do problema, ok? Quando ela não vive o luto, o que é o luto? O luto é justamente você se debruçar sobre a dor. É justamente você lidar com a coisa, é justamente você encarar a coisa mesmo, é você chorar, é você gritar, é você lembrar, é você trazer à tona todas as lembranças e sofrer com a perda. Então, o luto, em tese, ele é você se entregar para a dor, e não o contrário. Então, quando a pessoa foge desse processo, ela pode prolongar esse luto. Tem pessoas que se traumatizam com a perda de um ente querido e fica anos com aquele ente querido, né? Bota foto no pescoço, bota foto na parede, fala dele o tempo todo. Então, ela não viveu o processo de luto. E tem pessoas que conseguem superar por se entregar ao luto. Beleza. Luto adiado. A pergunta é pior do que os outros lutos? Existe? É pior que os outros? Sem dúvida, porque você acaba prolongando a dor. Porque quando você vive com a perda, e você vive, digamos, laconizando essa perda, quando você vive ela à prestação, né? Porque ora você foge dela por mecanismos conscientes e ora você foge dela por mecanismos inconscientes. Então você vai prolongando a dor. Então você há 20 anos atrás perdeu alguém e até hoje você vive essa perda, fora o deslocamento, fora aquele mecanismo de defesa, tá? Que é o deslocamento de uma figura para outra, onde você não se desprende daquela figura em si e você desloca ela para outra. Ou você projeta ela em outra. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Alguém perdeu a esposa, né? E ele acaba vivendo essa esposa em outra situação, com outra pessoa ou em outro contexto. Houve uma história uma vez que um homem, ele chegou para um amigo que estava indo para a Alemanha e disse assim: meu amigo, tu pode trazer para mim uma máquina de fotografar de tal marca e tal? Aquela profissional. Aí posso. Aí foi para a Alemanha, voltou, trouxe, deu a máquina a ele e perguntou: fulano, gozado, você não é fotógrafo profissional? Nem gostar de tirar foto você gosta e você me pede uma máquina fotográfica? Aí ele: não, eu gosto de máquina fotográfica. E no entanto, a primeira esposa dele, 3 casamentos atrás, era fotógrafa profissional. Então, ele ainda vive o luto daquela esposa. Só que essa energia que ele jogava para ela, ele passa a jogar agora nas coisas que ela gostava de fazer. Então ele ainda sustenta determinados hábitos, objetos, que lembra a esposa de 3 casamentos atrás. Então isso é um luto mal vivido. Então, aproveitando dentro dessa questão aí, doutor Luciano Carlos, sim, alguém pode ser feliz depois de uma perda? Claro que pode. O ser humano é um ser que ele pode evoluir. Ele é um ser dotado de dons, ele é um ser dotado de valores, ele é um ser capaz, sempre capaz, de alcançar graus muito mais elevados, de uma consciência maior. Eu acho que a palavra é consciência. Né? Se ele sabe lidar com o choque, com a perda, se ele sabe lidar com o luto, ele pode refazer sua história, refazer sua vida. Bom, algumas pessoas normalmente, uma das perguntas será a seguinte: tem pessoas que não conseguem se recuperar. Sim. É isso? E outro detalhe: o senhor tem conhecimento de alguém que tenha morrido em função disso? De uma perda? Por causa de uma perda? A pata do meu avô. Como é que é? O meu avô tinha um casal de patos, né? E o pato, o meu avô matou pro Natal. E a pata ficava sempre junto com o pato ali naquela pequena piscina, naquela lagoazinha que meu avô tinha feito no quintal. Então, quando meu avô matou o pato para comer no Natal, a pata entrou em depressão e um dia a gente chegou no quintal e viu ela morta lá. Então, ela morreu de saudade.
No caso do ser humano, isso não acontece? Acontece, com certeza acontece, porque o ser humano entra, eu estou brincando aqui, mas é uma verdade, e realmente aconteceu. A Pata morreu mesmo depressiva. Mas o ser humano, ele entra num processo depressivo, ele pode adquirir uma depressão psicorreativa, como eu disse, entrar num quadro muito grave, tá? E morrer, sim, com certeza. E a terapia tem como reverter isso? A terapia sempre tem como reverter isso. O ser humano, ele tem que buscar essa evolução. Aqui no Brasil, infelizmente, nós temos uma cultura muito empobrecida nessa área. Se você chega para alguém e diz assim, olha, se eu fosse você, eu iria no psi... Não precisa nem completar. Falou psi, a pessoa já se bloqueia e diz, eu não sou maluco, eu não vou lá porque eu não sou doido, né? Então, psiquiatra, psicólogo, psicanalista é para doido, né? Então, a cultura no Brasil é assim. Na Europa já não é assim. Na Europa, um casal que tem a primeira discussão do casamento, ele já se propõe, olha, vamos no terapeuta amanhã. A gente discutiu. Então, isso lá fora é muito mais comum. Aqui não. No Brasil, as pessoas têm esse bloqueio. É por isso que a vara de família está cheia. A chamada resistência, né? É, essa coisa da negação, de que eu não preciso. Pra que eu vou lá? Eu vou sentar na frente do cara e falar da minha vida? E não é por aí, não. Não é você sentar na frente do terapeuta e falar da sua vida. Existe todo um processo natural de relação clínica, né, que só lá a pessoa pode conhecer. E dentro desse processo terapêutico ela consegue sair do quadro, seja ele qual for, que ela se encontrar. Dr. Luciano Cairuz, psicanalista, eu que gostaria que o senhor deixasse suas considerações finais. Telefone para contato, se o senhor puder deixar. Ok. Certo? Bom, aqui em Camaçari, eu atendo dia de terça e quinta, ali na Clínica de Neurologia, em frente à Secretaria da Mulher, no consultório do também conhecido Dr. Ubiramar, né? Irmão do nosso saudoso, nosso falecido Dr. Ubiratã, que poucos dias. E segunda, quarta e sexta eu estou ali no Itaigara, no Centro Empresarial Juventino Silva, no 11º andar. Meus telefones são 9991-1259 e 9151-6690. Repetindo, 9991-1259-9151-6690. E quem tiver interessado pode ligar também para a nossa Fabiana, a produtora, que ela tem o contato com o doutor Com certeza. Luciano Cairuz, psicanalista. Doutor, muito obrigado pela sua presença, altamente, né, instrutiva. Finalmente tomamos conhecimento. Eu confesso ao senhor que hoje eu tomei conhecimento da questão do luto. Até então, para mim, o luto era apenas, como diz aquela história, uma forma de dizer, não, morreu alguém na família. Certo? Mas, muito obrigado ao senhor e quero deixar, em nome da direção da Líder, os nossos agradecimentos e o espaço aberto, sempre que o senhor tiver qualquer novidade, que o senhor passe para a gente. Eu que agradeço, Jota, pelo carinho, né, e pelo convite, a satisfação, quero deixar clara, toda minha, e estou sempre à disposição de vocês. E vamos marcar em outras oportunidades para tratar de outros assuntos, que realmente é até bom para a gente começar a quebrar essa barreira, né? É verdade. Precisamos quebrar essa resistência que existe. Agora são 8 horas e 51 minutos. Deixa eu falar com a unidade móvel.